Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Luciana Prates, que é assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo, e Flávia Líbia, que faz parte da nossa equipe, vão falar sobre o tema comunicação com o outro responsável e com os filhos. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falandodefamílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá pessoal, eu me chamo Emily Oliveira e você é a mediadora desse episódio. E hoje estou aqui com as convidadas Luciana Prates. Pode se apresentar, por favor? Olá pessoal, eu sou a Luciana Prates, sou assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo. Também sou professora universitária e do grupo de estudos sobre famílias na área sociojurídica. Tenho mestrado em Serviço Social, em Fundamentos do Serviço Social pela PUC São Paulo, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. E nós também estamos aqui com a Flávia Líbia. Olá pessoal, me chamo Flávia, faço parte aqui da equipe psicossocial do Sejusc Famílias, mais especificamente do setor de psicologia, e espero estar contribuindo bastante hoje com vocês. A temática desse episódio é comunicação e temos aqui algumas perguntas que vão nortear nossa conversa. E vamos para a nossa primeira pergunta, que é: eu realmente preciso conversar com outro responsável? Bom, quando a gente fala sobre comunicação no âmbito jurídico, principalmente em relação à comunicação entre os responsáveis de crianças e adolescentes que estão ali de fato passando por um processo de divórcio, por uma transformação familiar, a gente fala que o ideal é sim que se tenha uma comunicação. No entanto, o que a gente vê aqui na prática do Sejusc Famílias é o exercício de uma má comunicação entre esses responsáveis. E em decorrência disso, na maioria das vezes, eles querem se isentar de ter esse diálogo com a outra parte. Só que, ao se isentarem dessa comunicação, ou até mesmo quando tem esse diálogo, é um diálogo que na maioria das vezes não é saudável, pode estar contribuindo para gerar consequências ali negativas e desgastar esse processo dessa transformação familiar. E aí a gente pode pontuar que aqueles conflitos já existentes na antiga dinâmica familiar que existia podem ser agravados e também pode estar dificultando ali no convívio daquela criança, daquele adolescente com ambas as partes. E não somente isso, esses conflitos, esses desentendimentos que surgem em decorrência dessa comunicação podem estar agravando no desenvolvimento cognitivo e psicossocial daqueles filhos. Então, é importante de fato que se tenha ali uma comunicação saudável. A gente afirma então que é importante que se tenha ali uma comunicação, que é o ideal, mas quais seriam de fato os benefícios de ter ali essa comunicação mais aberta, mais flexível em relação a essas partes que estão passando por uma transformação familiar? Ali a gente pode estar, como eu falei, né, o fato de esses conflitos estarem agravando ali o desenvolvimento cognitivo, psicossocial daquela criança, daquele adolescente, futuramente está interferindo nas relações intra ou interpessoais desses indivíduos. Quando se estabelece uma boa comunicação, esses conflitos, consequentemente, na maioria das vezes, vão amenizando. E isso pode contribuir para que, né, de fato, vá de encontro para que essa criança, que esse adolescente, ele cresça de uma forma mais saudável, tenha ali um bom desenvolvimento nas suas relações. E isso não vai estar contribuindo somente para os filhos, mas para as partes também, porque é um processo de fato muito desgastante, né? E não somente isso, mas pode estar contribuindo também para que esses responsáveis, e eu digo assim, a mãe, o pai, ou pode ser também outros familiares, né, que a gente pode estar trazendo, um avô, um tio, que estejam ali nessa responsabilidade daquele criança ou do adolescente, de trazer uma autonomia para eles se organizarem diante das responsabilidades. Então, são muitos os benefícios que podem estar
trazendo em relação a essa comunicação mais saudável, em estar de fato ali entrando em contato com a outra parte, para que eles possam estar estabelecendo de fato uma rotina mais congruente, que vá mais de encontro com o que eles desejam, vá mais de encontro com o desejo ali daquela criança, daquele adolescente também, mas claro, sempre encontrando pontos em comum que possam estar beneficiando a todos de uma forma ali positiva e saudável, né? Com relação à minha experiência profissional, eu percebo os processos, né, nas varas de família, eles trazem muito essa questão da falta de comunicação entre pais, entre os genitores. Essa falta de comunicação, ela vem muito por essa questão, muitas vezes cultural, com relação ao processo de uma relação amorosa que se rompeu e ela acaba permeando ali a questão da intuição, muitas vezes a questão emocional em si, e não buscado por esses genitores e por essas partes um aspecto de conhecimento mesmo. Como eu vou lidar com esse processo de separação? Porque quando a pessoa se casa, ela, né, constrói, ela tem esses planos, esses objetivos em constituir uma família, ela não espera em nenhum momento que haja esse rompimento familiar. Com isso, esse processo de comunicação, ele se torna um problema, de fato, né, como você colocou, e esse problema, ele não traz um conhecimento, ele não traz nenhum tipo de preparação, porque ninguém se prepara para o rompimento, né, assim como ninguém se prepara em muitas fases da vida, como, por exemplo, o envelhecimento. Então, esse processo a gente percebe logo de cara nas nossas entrevistas dos estudos sociais, e acredito que psicológicos também, muitas vezes, em que a gente precisa buscar um pouco dessa trajetória de vida, dessas partes, né, uma trajetória de vida que foi conjugal e passar por essa transição, né, de rompimento em que vai ser apenas uma trajetória de vida parental. Então, essa migração entre a conjugalidade e a parentalidade, eu percebo que as partes, elas trazem muito a questão emocional e muitas vezes da intuição e muitas vezes do tempo, porque o tempo ele vai ser processado, vai dar tudo certo, ou às vezes não, né? Ou às vezes essa pessoa, ela requer que o tempo ele seja o mais rápido possível, mais breve possível, traz essa certa ansiedade de querer resolver tudo logo, e aí isso acaba se tornando um conflito maior que envolve as crianças e adolescentes, né? Um outro ponto com relação ao desenvolvimento dessa comunicação seria respeitar e compreender as fases de comunicação de acordo com as faixas etárias de cada criança, né? De cada adolescente. Eu não vou conseguir falar com uma criança da primeira infância, de 0 a 6 anos, da mesma forma que eu poderia falar com uma criança de 7 até os 12 anos. A forma de se comunicar com uma criança, aliás, com um adolescente de 12 até os 14 ou até mesmo os 15 anos é diferente de um adolescente dos 15 até os 18 anos, né? Que é mais ou menos as fases cognitivas aí, segundo, né, a pedagogia do Piaget, que a gente utiliza também no trabalho com os SUAS, né? Com relação às oficinas de convivência familiar. Então, a gente precisa muito saber lidar com essa comunicação e saber orientar profissionalmente esses pais irresponsáveis, eu gosto de falar genitores irresponsáveis, né? Com relação a essa comunicação e a forma de como essa comunicação será feita com relação à separação, com relação ao divórcio, com relação ao rompimento familiar. As nossas convidadas aqui falaram, né, sobre a importância da comunicação após a transformação familiar, para que se crie um ambiente salutar para os envolvidos, diante da importância de ter uma boa comunicação entre os responsáveis para o desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. Eu trago outra questão: como melhorar a comunicação com o outro responsável?
Como a Luciana falou e trouxe alguns pontos relevantes que eu acho que é importante a gente ter entendimento para que a gente possa, de fato, encontrar ali ferramentas para que essas partes, para que esses responsáveis, os genitores, consigam ali estabelecer uma boa comunicação, essa questão da conjugalidade, da parentalidade, que está muito presente nesse contexto, porque diante dessa transformação familiar, a gente vê ali um rompimento do vínculo conjugal, mas de certa forma ainda não se deu um rompimento do vínculo emocional. Então isso, de certa forma, pode estar ali influenciando e talvez prejudicando a comunicação com a outra parte. Então é importante trazer esse entendimento, esse conhecimento, talvez seja de fato ali um processo, não tem como ser de fato ali solucionado de forma rápida, é de fato realmente um processo que vai se dando e trazendo aos poucos esse entendimento das diferenças ali da conjugalidade e da parentalidade, que muitas vezes vão estar se misturando nesse contexto. Mas o que acontece é que, mesmo com esse rompimento do vínculo ali conjugal, eles ainda vão precisar, por muitos anos, ter um convívio com o outro responsável para reorganizar a rotina daquela criança e daquele adolescente. Então, é importante trazer entendimento que, por mais que tenha tido ali esse rompimento conjugal, o vínculo da parentalidade não foi rompido. Ou seja, eles ainda vão estar exercendo esse papel de responsável com aquela criança e com aquele adolescente. Eles ainda vão estar exercendo esse papel. Então, é importante ali trabalhar esses conceitos, trazer esse entendimento para que eles possam gradativamente ir se reorganizando e se organizando diante dessa transformação familiar. Um outro ponto importante também que a Lu trouxe é essa questão da construção social, do contexto histórico que cada responsável está inserido, que diz mesmo da dinâmica relacional. São indivíduos diferentes de fato e cada um ali tem a sua construção social, tem ali a sua vivência, tem ali a sua história de vida e que na maioria das vezes não vai de encontro com a história de vida da outra parte, não vai de encontro com o contexto histórico das vivências daquela outra parte, daquele outro responsável. Então é importante trazer esse entendimento para que eles tenham conhecimento de que, em função disso, vão surgir estilos de parentalidade, né? Ou seja, a forma como o outro está contribuindo ali, o cuidado com aquela criança, com aquele adolescente, é diferente da forma que eu vou estar contribuindo. Então, trazer esse entendimento de que existem diferenças, mas que não necessariamente isso vai estar prejudicando ali o desenvolvimento da criança ou do adolescente. Muito pelo contrário, isso pode até contribuir para que essa criança e adolescente tenha percepção das diferentes formas de cuidado dessa criança, principalmente adolescente que está ali construindo a sua identidade dele e experienciando e vivenciando coisas diferentes para ele construindo a sua identidade. Então, é de fato trazer esse entendimento para eles, porque isso pode estar sim contribuindo na comunicação deles. Para finalizar, um outro ponto importante também, vai tudo muito de encontro com o que a Luciana falou, é essa questão do ciclo, né? Mas é o ciclo familiar, o ciclo vital familiar, porque ele passa por fases, né? Então tem aquele primeiro momento ali que o matrimônio, tem a conjugalidade, a família ali formada e tudo mais, eles estão estabelecendo ali aquela dinâmica familiar, mas aí vai passando por fases, ou seja, aquela criança vai crescendo, se torna um adolescente, então eles precisam reorganizar isso também, ou seja, vai passando por mudanças e vai muito de encontro com o que você falou. Tem ali um rompimento que não era esperado, ou seja, eles precisam passar por uma adaptação. Essa transformação, essa família vai precisar se adaptar e isso exige, querendo ou não, exige muito do indivíduo. Então ele vai estar precisando se adaptar a essa nova dinâmica. Então é de fato trazer esse entendimento, esse conhecimento de que essa família, ela tá se modificando. O ideal é que eles, aos poucos, consigam encontrar ferramentas que eles consigam, de fato, tá se adaptando a essa nova dinâmica familiar, juntamente com a criança e com o adolescente, que também vai crescendo. Eles precisam reorganizar a fala, o padrão ali de comportamento também altera, então eles precisam se adaptar a isso. Então, é uma constante ali mudança que eles vão estar precisando constantemente estar mudando. É de fato trazer esse entendimento, esse conhecimento, né, dessa transformação familiar. Aprofundando um pouco, né, no que
a Flávia trouxe com relação ao estilo de parentalidade, existe o aspecto cultural, cultural e intergeracional, inclusive, porque nós, enquanto mães e pais e responsáveis, enfim, independente da nomenclatura que a pessoa se nomeia dentro desse papel social, ela vai tentar reproduzir todos os aspectos intergeracionais que partiu da família dela de origem, nem todos, é claro que ela vai aprimorar ali, coloca de acordo com os preceitos e os valores dela atuais, mas com certeza terá alguns elementos da família, alguns elementos intergeracionais da família que ela vai querer orientar essa criança ou esse adolescente para que ela possa se desenvolver da melhor forma possível até a fase adulta. Esses aspectos intergeracionais, eles acabam entrando em conflito nesse estilo de parentalidade quando há um rompimento conjugal, quando há um rompimento até mesmo familiar, porque isso pode envolver, inclusive, questões de alienação parental, pelo fato de uma genitora ou um genitor não aceitar as formas que o outro genitor deseja educar e deseja expressar e transpor para essa criança através daquele aspecto intergeracional. Até mesmo uma cultura regional, ela começa a entrar em conflito. O que unia o casal, muitas vezes, no início lá da constituição familiar, do matrimônio, como a Flávia trouxe, com uma união de planos e objetivos de vida, isso começa a se transformar em conflitos no processo de divórcio. Então, aspectos culturais regionais, isso engloba dificuldades, na hora do genitor tentar transpor isso para essa criança, tentar educar da melhor forma possível, e aí a gente, enquanto profissional, tem que esclarecer, muitas vezes tem que orientar, tem que direcionar essas questões. E esse aspecto intergeracional, ele fica muito claro também quando há influência de avós, paternos e maternos, nesse processo do divórcio. E a comunicação fica mais difícil ainda, porque esses avós, eles passam a querer impor a forma cultural que eles compreenderam sobre o que é uma família e não respeitar um contexto de divórcio, que esses pais e essas crianças e adolescentes que estão passando em um outro contexto sócio-histórico também, e até mesmo socioeconômico, estrutural, que muitas vezes é difícil quando há esse processo, de conjugalidade para parentalidade, dos genitores reconstituírem a sua identidade individual, que já não é mais enquanto casal, e ao mesmo tempo trazer uma proteção social para esses filhos e filhas. Então é um processo muito delicado, desafiador, e essa comunicação, ela precisa ser ampliada de uma forma muito cuidadosa, para que essa proteção social, ela não se perca no meio do caminho, e isso acaba ocorrendo situações de violências que nós não desejamos, Muitas vezes isso é fora do controle, que muitos pais e mães trazem assim, mas eu não gostaria que chegasse nesse nível, principalmente da judicialização, porque isso se acirra muito a questão do conflito, e quando os pais e mães, eles percebem, eles estão completamente influenciados por todos os lados, por todas as famílias, enfim. Então é necessário realmente que eles tenham, como eu falei na primeira pergunta, que eles busquem, por conhecimentos para além das questões emocionais que eles estão vivenciando ali naquele momento. E agora, para falar sobre comunicação entre os responsáveis e seus filhos, eu vou trazer a próxima pergunta. Por que o meu filho não me ouve? É interessante essa pergunta, porque muitas vezes os pais ou responsáveis
culpabilizam a criança ou adolescente por essa falta de escuta, sendo que, a depender da idade desse filho ou dessa filha, principalmente se a criança ela tiver pouca idade, às vezes ela não foi de fato orientada sobre o que é a comunicação, o que essa comunicação ela precisa trazer, que tipo de escuta ela precisa ser relevante nesse processo. Eu acredito que seja muito interessante esses pais ou responsáveis perguntarem para a criança mesmo ou para o adolescente o que é a comunicação para você, o que você entende por comunicação, e até mesmo propiciar oportunidades e ambientes e momentos para que realmente esse diálogo aconteça. Eu acho muito interessante quando o psiquiatra e professor Augusto Cury, ele coloca a diferença entre conversa e diálogo, porque a conversa ela pode envolver diferentes temas, né, e de diferentes aspectos, como por exemplo, uma conversa no shopping que tá todo aquele movimento e todo o ambiente de consumo, de diversão. Posso gerar uma conversa com meu filho sobre jogos, sobre filmes, sobre a escola, os amiguinhos da escola, de uma forma leve, em um ambiente de lazer, e isso seria uma conversa, né? Uma troca que muitas vezes os pais, eles sempre colocam isso como uma troca de experiências, uma troca de conhecimento, que é diferente de um diálogo, né? É onde esse momento ele é oportuno para que realmente ocorra entre duas pessoas ou mais ali num formato mais íntimo, num formato que seja mais direcionado para um aprofundamento de algum tema que essa criança precise passar por esse processo de aprendizagem. E ter um cuidado de não ter necessariamente essa autoridade que possa se distanciar, que possa trazer uma certa frieza, porque muitas vezes nós, enquanto adultos, nós colocamos muitas vezes essa orientação a crianças e adolescentes numa mistura entre o pessoal e o profissional, e isso acaba se distanciando aquela relação ali entre pais e filhos. Então ter esse cuidado de ser o mais íntimo possível, de ser o mais pessoal possível, para que essa criança ela entenda a diferença entre diálogos e conversas, e que esse momento do diálogo ele será um processo de escuta, que esses pais e responsáveis eles vão trazer uma atenção maior a essa criança, que muitas vezes não acontece. Pais e responsáveis, eles não ouvem a criança por ter essa definição cultural de que as crianças elas não têm a construção, né, de um conceito, de um conhecimento, e não levam em consideração que essa geração atual de crianças e adolescentes, elas estão muito mais avançadas no sentido de construção de conceitos, né, construção de conhecimentos. Indo de encontro também muito com a tua fala, tem muito essa questão, no primeiro momento a gente precisa entender essa responsabilidade que na maioria das vezes, e o que a gente vê aqui na prática dos Sejusc Famílias, é desses responsáveis que colocam na criança e no adolescente, né? Essa responsabilidade que eles impõem na criança e no adolescente, principalmente no âmbito jurídico, que estão passando por esse processo de divórcio, e ali eles estão tentando fortalecer o convívio com o filho e deixam muito essa responsabilidade para a criança e para o adolescente. Mas qual é a sua responsabilidade nesse contexto, né? Você tem se comunicado com essa criança, com esse adolescente? Que tipo de comunicação é essa que vem se dando, de fato? Trazer o entendimento também de que, como até é colocado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que essas crianças e adolescentes são indivíduos que estão em condições peculiares de desenvolvimento, ou seja, eles estão ali construindo a sua identidade, construindo a sua autonomia. Então, é de responsabilidade, principalmente dos genitores, dos responsáveis que estão ali com esses indivíduos, de trazer o entendimento ali do processo que eles estão vivenciando, de também compreender qual é a percepção, né? Isso vai muito de encontro com o que você falou. Qual é a percepção deles? O que eles têm entendido do que eles estão vivenciando, passando diante dessa transformação familiar? Isso não se enquadra só nesse contexto, mas em outros
âmbitos da vida daquela criança e daquele adolescente também. É importante ter ali uma comunicação mais aberta. É importante que aquele responsável construa ali junto com ele, porque na maioria das vezes o que a gente vê é essa questão de adotar uma postura muito mais impositiva, que já tá beirando quase o autoritarismo, porque de certa forma precisa ali ter uma autoridade, ter que estabelecer limites em determinados momentos, porque os pais, os genitores, os responsáveis, eles têm uma experiência maior, uma carga maior de experiência em relação à história de vida, sim. Mas isso não significa que eles não deem abertura para que essas crianças e adolescentes também se sintam à vontade para falar a percepção deles de fato diante de tudo que eles têm vivenciado. Um outro ponto importante também, ao eles construírem essa comunicação ali mais participativa, isso vai trazendo benefícios significativos para a criança e para o adolescente, mas também para esses pais, para esses responsáveis, porque a gente entende que tá ali nessa dinâmica familiar, é uma criança que tá crescendo, vai para a adolescência, depois se torna um jovem adulto. Isso de fato exige também muito ali dos responsáveis. De certa forma, em alguns momentos pode ser sim desgastante, isso a gente não pode desvalidar, mas que a partir do momento que eles conseguem ali encontrar um meio termo e ter uma comunicação saudável, isso pode ser não só benéfico para essa criança e para esse adolescente, mas para esses responsáveis também. Eles se entenderem ali naquele papel que eles estão exercendo, se reconhecerem, se identificarem e se sentirem mais fortalecidos diante dessa dinâmica familiar. Isso é importante para a construção dessa rotina, para os cuidados daquela família, tanto num contexto ali que eles estão passando por um processo de divórcio, de transformação familiar, ou até mesmo que não esteja ali passando por um processo de divórcio, mas da mesma forma, tá passando ali por mudanças em diferentes áreas da vida de cada um indivíduo que pertence àquela família. Então, são os diversos benefícios ali, né? Então, pode estar contribuindo para o fortalecimento da confiança daquela criança e daquele adolescente, fortalecendo a rede de apoio dentro de casa, o que isso é muito importante para que eles possam se sentir confortáveis para expressar aquilo que eles estão vivenciando, ou até mesmo em relação aos erros, né? Porque é um momento ali que a criança e o adolescente, ele tá ali experienciando vários momentos. Então, isso pode contribuir para que ele possa de fato se sentir confortável em casa, dialogar de fato sobre questões da vida dele, assim, no âmbito mais pessoal, que vai estar contribuindo também para a construção do senso de responsabilidade também. Isso vai muito de encontro com aquilo que eu falei. Tem essa questão ali de impor, né? É mais, de fato, encontrar um meio termo para estabelecer os limites para aquela criança e para aquele adolescente. É, de fato, você encontrar um meio termo ali que possa estar sendo saudável tanto para o responsável quanto para aquela criança e para aquele adolescente. É não assumir uma postura ali de extremidades, né, que eu costumo colocar. Não ter uma postura tão ali passiva, mas também não ter uma postura, de fato encontrar um meio termo para que eles possam, em conjuntos, de fato, estabelecer ali algumas regras, alguma dinâmica que seja favorável de fato, né? Isso vai estar contribuindo muito para o desenvolvimento cognitivo, psicossocial. E a próxima pergunta é: como o nosso público pode conseguir construir uma boa comunicação com o filho? A partir da minha experiência profissional em situações mais delicadas, né? Como, por exemplo, a situação das visitas, que elas são regulamentadas, e o processo do conflito entre os pais, eles começam a se acirrar a partir dessas visitas, e ocorre uma cobrança na comunicação entre os genitores que estão ali como guardião e o genitor que recebe a visita dessa criança. Então, há uma cobrança dessa comunicação dos filhos serem obrigados a passar todas as atividades e tudo o que foi feito naquele final de semana ou naquela visita durante a semana para aquele pai ou mãe guardião ou guardiã. E o que acaba acontecendo é que esses filhos, eles se fecham, eles se restringem na comunicação. E isso começa a se tornar um peso para essas
essas crianças e adolescentes, porque elas começam a criar um sistema de defesa em não repassar todas as atividades, porque elas precisam repassar isso muitas vezes por obrigação, não é espontâneo, porque esse pai ou essa mãe, eles não respeitam o tempo da criança, porque o tempo da criança é diferente do nosso tempo enquanto adultos, e isso se torna para essa criança ou para esse adolescente, eu falo mais no aspecto da criança mesmo, porque o adolescente ele já tem uma certa autonomia para se defender, mas com relação à criança, ela traz que ela já se esqueceu, ela começa a idealizar situações que não ocorreram muitas vezes naquelas visitas, ou ela traz algumas peculiaridades da relação ali, da visita com algum familiar, de uma forma violenta, de uma forma que ela ressalva que aquilo ali, por mais simples que seja, ela coloca em destaque por cobrança daquela mãe ou daquele pai. Então, por exemplo, a criança estava brincando no quintal com o seu priminho, um quintal de cimento, durante a visita na casa do pai ou da mãe, e acabou se machucando, e aquele machucado, quando ela retorna da visita, ela coloca para aquele guardião ou para aquela guardiã de uma forma muito ampliada. Ela amplifica essa brincadeira que se tornou no machucado, e isso pode acirrar muito os conflitos. Então, o que esses filhos podem transformar na comunicação com os seus pais? É difícil da gente, simplesmente enquanto profissional, fazer esse tipo de orientação super pontual, mas de fato esses pais e mães ou responsáveis, eles precisam saber lidar com a situação, se colocando no lugar do outro. Eu sei que há muitos medos e inseguranças, principalmente por parte das genitoras, quando seus filhos fazem visitas às famílias paternas, mas precisa compreender e até mesmo perguntar de outras formas para essas crianças como que foi realmente nessa situação, para que elas possam compreender o que está amplificado de atenção ali e o que essa criança está trazendo de fato para ela ou para ele. Então, acho que esse é um método interessante, né, de primeiro respeitar o tempo da criança para ela poder trazer essas informações. Segundo, perguntar de diferentes formas para que possa compreender de fato o que essa criança está querendo expressar. Terceiro elemento é com relação ao uso de tecnologias, esse uso exacerbado, principalmente de adolescentes, que eles tendem a ficar mais em um espaço um pouco mais isolado, mas utilizando muitas vezes o celular, e isso acaba impedindo de um diálogo entre pais e filhos. Então, uma forma de melhorar essa comunicação seria trazer ambientes diferenciados para além desse ambiente da casa, que em alguns momentos ele é propício para um diálogo, em outros momentos não, como é o caso dos adolescentes. Então, ou levar para um espaço um pouco mais aberto, um parque, algo que favoreça alguma construção ou início de comunicação. Caso esse adolescente não queira ir, então fazer alguma atividade conjunta, uma comida, um doce que eles gostam muito, algo que possa ali estar na atividade em conjunto e que esse diálogo possa se desenvolver. E muitas vezes também o que pode ser feito é trazer amigos e amigas desses adolescentes para casa. Por mais que exista essa mudança aí da dinâmica familiar, da organização, a reorganização da rotina, mas trazer amigos e amigas para que esses adolescentes eles possam se sentir mais à vontade e sair um pouco desse processo de conflito, e esses pais ou mães participarem desse grupo de alguma forma. Muitas vezes eles gostam muito de videogame, de jogos, trazer até assim, uma coisa que eu gosto muito é jogos de tabuleiro. Então esses jogos de tabuleiro eles podem trazer algum mínimo de conforto para essa conversa, para a construção desse diálogo com esses amigos, e depois que esses amigos forem embora, e trazer mais para um diálogo mais propício para esse processo de divórcio. Então, sempre relacionar atividades que possam propiciar esse diálogo. Complementando muito com
com o que você falou, é de fato você tá ali tendo uma comunicação mais aberta e mais clara com essa criança e com esse adolescente. Porque na maioria das vezes o que acontece é de você chegar com uma postura mais impositiva, determinar algumas ordens e não esclarecer o que tem por trás disso, né? Só ali, de fato, mostrar e não explicar o porquê. Trazer esse entendimento para a criança e para o adolescente, esclarecer, de fato, o que leva a você, ao responsável, tá ali tomando determinadas atitudes, determinados comportamentos, estabelecendo alguns limites. Mas por que você está estabelecendo alguns limites? Quais são os benefícios? Quais são os prejuízos? Então, é de fato ter uma comunicação ali aberta e clara, trazendo um pouco aqui da psicologia. Tem a primeira infância, a gente tem a segunda infância, a terceira infância, até adentrar de fato na adolescência. Então, é realmente encontrar ali ferramentas que ela se sinta mais ali confortável para se comunicar. Pode ser algo muito mais lúdico, por meio das brincadeiras, que isso é muito importante, de fato, para a construção daquela criança, porque a gente tem dois momentos, né? Quando o indivíduo ali tá passando por esse desenvolvimento infantil, é mais priorizado, tem mais essa visibilidade, o responsável tem mais ali o intuito de proporcionar ali a autonomia para essa criança. Já enquanto o adolescente, é mais a questão da construção da identidade dele, do pertencimento dos grupos. Então você vê ali que são mecanismos diferentes que esses responsáveis vão estar utilizando. Então trazer esse entendimento para eles, conhecimento de fato desse desenvolvimento que eles estão passando, que são diferentes, e é a partir disso ir construindo junto com essa criança, com esse adolescente, estratégias que possam estar contribuindo na comunicação deles. Então é de fato ter conhecimento disso, e não só disso também, mas conhecer a criança e o adolescente que você convive. Importante, você conhece os gostos dessa criança, desse adolescente, o que eles gostam de fazer, trazer aquilo que ele gosta, né? Pode ser amigos, amizades, conhecer mais os vínculos afetivos que eles têm, além ali dos familiares, como que se dá a rotina dele na escola, quais são os gostos, até mesmo os alimentares, porque você vai conhecendo, você vai construindo ali um vínculo, se fortalecendo com aquela criança e com aquele adolescente, porque a partir do momento que você dá a abertura para ouvir essa criança, conhecer esse adolescente, você também tá dando abertura para que esse adolescente, essa criança também te conheça, esteja mais próximo de você, que ele esteja aberto também a te escutar e ele se sinta mais confortável de fato para expor ali as vulnerabilidades dele quando necessário também. Então vai muito de encontro com isso, né? Sempre estar atento em relação a isso, é de fato ter uma postura mais participativa, né, ali da vida, da rotina daquela criança, daquele adolescente. E um outro ponto importante também, questão que você também trouxe, é a questão das redes sociais, que é algo que de fato também aparece muito aqui no contexto judiciário, é essa questão do uso das redes sociais. A gente vive em um mundo altamente tecnológico, e esses adolescentes, né, essas crianças, eles nasceram envoltos disso, né? Então, como a gente até fala, são os nativos digitais, né? Traz muito isso na literatura. Muitos pais têm essa preocupação, né? Os responsáveis, os familiares, de um modo geral, a sociedade também, de um modo geral, tem essa preocupação. Como, de fato, lidar com isso? Porque, de fato, não tem como fazer com que essa criança, esse adolescente, ele se desvincule 100% disso, porque é algo que está inserido na rotina dele, é algo que está inserido, principalmente dos adolescentes, é a forma como eles conseguem se comunicar com os outros amigos, ou até mesmo de adquirir novos conhecimentos. Voltando à fala que eu trouxe, é encontrar mesmo um meio termo. É não assumir ali uma postura passiva, mas também não assumir uma postura que beire ali o autoritarismo. É de fato encontrar um meio termo, porque limites são necessários. É claro que a internet, as redes sociais são muito importantes, mas tem alguns prejuízos. Então trazer esse entendimento para a criança e para o adolescente, né, aos poucos. Claro que respeitando ali cada idade, cada fase daquele indivíduo, encontrar de fato ali uma linguagem mais adequada. Então trazer esse entendimento para eles, fazer ali um esclarecimento, trazer conhecimento para eles, explicar o porquê, construir junto com eles algumas regras, se forem necessários, e aí sim ter uma dinâmica mais saudável. A partir da fala da Flávia, eu me lembrei
lembrei de um atendimento que eu fiz a uma adolescente no Centro de Visitações Assistidas que a gente tem aqui em São Paulo, é vinculado ao Tribunal de Justiça. Atendimento, ele é mediado por profissionais aos finais de semana, como se fosse uma visita mesmo, mas ele ocorre num espaço, vamos dizer, protegido, né, pelo Tribunal de Justiça. É um espaço que ele é um serviço consolidado, e essa adolescente, ela passou a morar com a avó materna após o falecimento da mãe, e a partir disso ela se afastou completamente do pai, em razão da omissão dele na educação e no diálogo diante das atitudes da madrasta. E eu tentava dialogar com ela, seria assim: você percebe que o seu pai, ele foi omisso em muitas situações, e ele foi ausente também, mesmo quando a sua mãe era viva. E aí eu fiz uma história, uma linha do tempo com ela, e essa linha do tempo, ela foi trazendo marcos da vida dela em que esse pai, ou ele era omisso, ou ele era ausente, e ela trouxe também outros significados, né, que também ele era presente em outros momentos, eram mais momentos de lazer, de diversão, mas na educação ele realmente era omisso, e a partir dessa linha do tempo foi possível de orientar esse pai como que ele poderia lidar com ela. E muitas vezes essa adolescente ela queria apenas um pedido de desculpas por parte do pai, pedido de desculpas ou um perdão por parte do pai, dele reconhecer que ele errou. Então muitas vezes isso também faz parte da comunicação, né? Que pais e mães pensam que eles são os heróis, os perfeitos, né? Ali uma certa construção de uma imagem perfeita e de heroísmo na paternidade, na maternidade, que não existe. Isso fica muito salutar assim no processo do divórcio e nesses processos de conflitos. Então os pais e mães reconhecerem os seus erros, as suas falhas, a partir desses processos de rompimento familiar, isso é muito importante. Traz uma certa vulnerabilidade, sim, mas ao invés deles pensarem, né, que essa vulnerabilidade ela vai trazer insegurança para esse filho ou para essa filha, na verdade ressignificar isso para uma segurança, uma proteção, né? Olha, eu errei nessa situação, te peço desculpas por isso, mas eu vou tentar melhorar, né? Eu vou tentar mudar, e como que você poderia me ajudar com isso, né? Pedir ajuda, pedir trocas, e isso traz uma comunicação melhor, comunicação qualificada. Nos encaminhando para o final desse episódio, vocês têm alguma mensagem para os nossos ouvintes? Eu acredito que os genitores ou responsáveis, se eles estiverem muito fragilizados ou inseguros com a construção dessa comunicação com os filhos, que eles possam, de fato, buscar profissionais que possam acompanhá-los nessa construção de uma boa comunicação com os filhos, e até mesmo na comunicação entre os próprios genitores e as famílias. Como eu já tinha comentado anteriormente, isso não se fecha simplesmente na família denominada aí família nuclear, aquela que está restrita ao ambiente domiciliar. Essa comunicação de todo o processo que essa família está vivendo, nessa mudança, né? Às vezes eu não gosto nem de colocar muitas vezes o rompimento, né? Na verdade é uma mudança de dinâmica familiar, de reorganização familiar, e essa comunicação ela se estende às famílias extensas, né? Não é possível de eliminar a comunicação das famílias extensas. Então, trazer assim uma fala e uma escuta nesse processo de comunicação, tanto na relação entre pais, mães e filhos, mas também a essas
famílias extensas, maternas e paternas, respeitar também o processo de cada um, né? Respeitar o tempo da comunicação de cada um, que muitas vezes a criança ou adolescente, eles não querem falar naquele momento, mas em uma outra atividade, em um outro dia, um outro momento, espontaneamente eles relacionam aquela atividade a uma fala que ocorreu, a alguma situação que ocorreu. Então, respeitar o tempo da comunicação é muito importante. A mensagem que eu gostaria de deixar é em relação a essa transformação familiar que pode sim trazer um desgaste ali, emocional, tanto para a criança, para o adolescente, quanto para as partes. E é importante ter o conhecimento de que isso vai fazer com que eles vivenciem sim momentos de sentimentos considerado para eles ali negativos, sentimentos ruins, de raiva, mas encontrar ali na comunicação uma forma de que eles consigam de fato respeitar e vivenciar essas emoções também, porque isso é muito importante, vivenciar essas emoções que vão surgindo. Então, é de fato isso mesmo, vivenciar essa transformação familiar, permitir que essas emoções, mesmo que sejam ali, principalmente em relação à criança e adolescente que talvez esteja passando por um momento ali bem difícil e surjam emoções de sentimentos de raiva, de tristeza, realmente respeitar esse momento da criança e desse adolescente, respeitar o tempo de comunicação, porque é natural que isso aconteça em função do processo dessa transformação familiar. E é realmente isso, é respeitar esse processo e encontrando mecanismos, como a Luciana falou, a partir de conhecimento, até mesmo buscando ajuda profissional para que eles possam construir juntos ali uma dinâmica mais saudável e eles consigam passar por esse processo da melhor forma possível. E Luciana, onde o nosso público eles podem te encontrar para conhecer mais sobre o seu trabalho? Bom, eu produzo conteúdo no Instagram, através do @ASLucianaPrates. A partir também desse Instagram, eu também faço a divulgação do grupo de estudos sobre famílias na área sociojurídicas, voltadas a assistentes sociais que trabalham na área sociojurídica. E esse grupo de estudos, eu vou abrir novas inscrições, né, agora para o segundo semestre. Se alguém quiser participar, fique à vontade. E também eu tenho outros meios de comunicação, que seria, né, o Facebook, a página do Facebook, é a mesma identificação, a S. Luciana Prates, no TikTok também. De vez em quando eu posto alguns vídeos lá. É isso. E Flávia, como o nosso público pode ter acesso aos serviços da equipe psicossocial do Sejusc Famílias? Nós oferecemos muitos serviços, né, a partir das redes sociais, que tem o mesmo user falando de famílias, e a gente está presente tanto no Instagram quanto no TikTok e também nas plataformas de streaming, né, Spotify, Deezer. E também aqui no Sejusc que a gente oferece as nossas oficinas, as oficinas de parentalidade, que são justamente para trabalhar conteúdos que a gente trouxe aqui hoje, né, relacionado à convivência familiar, como de fato estabelecer um convívio mais saudável com aquela criança, com aquele adolescente, ou até mesmo com o outro responsável, com outros familiares, para que eles passem por essa transformação familiar de um modo mais saudável. Então, a gente tem essa oficina voltada para os adultos, né? E nós também temos as oficinas destinadas às crianças e os adolescentes, que é bem interessante, porque a gente vai estar trabalhando alguns conteúdos, o mesmo conteúdo ali voltado para os adultos, mas com uma linguagem muito mais adequada. Então, é um espaço para que eles possam estar ali se sentindo confortáveis, para eles contarem as experiências deles, as vivências, e até, de certa forma, se identificarem ali com outras crianças. Isso contribui muito para que eles consigam vivenciar esse processo da melhor forma possível. E essas oficinas, elas sempre acontecem aqui no Sejusc Famílias, no Fórum Elza Maria, e elas ocorrem na última terça-feira do mês.
Então, encerramos por aqui esse episódio falando sobre comunicação. Eu agradeço as contribuições das nossas convidadas e ao público que ficou até o final. E não perca os nossos próximos episódios. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @FalandoDeFamílias. Até o próximo episódio!